Meritíssimos e meritíssimas, tá começando mais um Toga Voadora especial de horror. Eu sou o Felipe Barbosa, o cara do horror aqui do canal. E atendendo a pedidos de vocês, eu não poderia deixar de falar da nova série de horror da Netflix, Marianne. E, gente, como eu tô feliz de falar de Marianne pra vocês, porque fazia tempo que uma série de horror não me fisgava tanto. Eu passei quase que a madrugada assistindo a série, acabei de ver o último episódio e eu tô aqui pra comentar com vocês numa primeira parte sem spoilers, né, o que eu achei dessa primeira temporada, e depois no final desse vídeo aqui eu faço uns últimos minutos com spoilers pra eu poder comentar sobre aquele final e devagar com vocês sobre o que vem por aí no futuro da série. Quer você tenha assistido a série ou não, já deixa aí o seu curtir aqui no vídeo e se inscreve no canal, por favor, então. Bora lá? Marianne é uma série de terror francesa que conta a história da personagem Emma Larsimon. A Emma é uma autora best-seller de livros de horror que ficou famosa mundialmente por uma coleção de livros que ela escreveu de uma personagem chamada Lizzie, que precisa por diversas vezes enfrentar uma bruxa chamada Marianne. E o termo bruxa aqui, gente, não são as bruxas bonitinhas de Sabrina ou os bruxos lá de Harry Potter, não. É a bruxa das lendas antigas que fazia pacto com o demônio, sacrificava gente, fazia rituais com partes do corpo humano, no estilo mais satânico possível. Então fica preparado já, viu? Até que então, na história, num belo dia, a Emma lança o seu último livro da série dela e decide que ela vai parar de escrever horror. Isso deixa os fãs dela um tanto em choque, porque todos são fascinados pelas histórias da bruxa Marianne. Mas ela deixa claro que ela quer se aventurar escrevendo coisas diferentes agora. Só que aí na sessão de autógrafos desse último livro, ela é abordada por uma amiga antiga ali que veio da cidade natal da Emma para pedir a ajuda dela. Essa amiga diz que a mãe dela foi possuída pela bruxa Marianne. E a Emma logo acha que isso deve ser algum tipo de piada, né? Só que não é piada coisa nenhuma, e uma série de acontecimentos acaba levando a Emma lá para a cidade natal dela, acompanhada da sua assistente Camille, que, abre parênteses aqui por favor, é uma das personagens mais cagonas que eu já vi numa série. E eu não falo isso criticando a personagem não, gente, eu amei o jeito medroso dela, super sincero, dá pra se identificar bastante, porque se eu estivesse naquelas situações, eu provavelmente agiria igual a Camille. Enfim, a Emma e a Camille então chegam nessa pequena cidade do interior da França e logo elas percebem que tem algo errado acontecendo ali, e embora a Emma se recuse a acreditar que a personagem dos livros dela pode ser real, ela não consegue negar que a tal da senhora Dangerous lá tá mesmo possuída pelo espírito da bruxa. Enfim, eu não posso dar mais spoilers do que isso, pelo menos não nessa parte do vídeo, mas o que eu posso dizer pra você que ainda não assistiu a série é que ela vale muito a pena. E embora ela tenha muitas diferenças do outro grande título de horror da Netflix, que é A Maldição da Residência Hill, eu achei que as séries têm estilos bem semelhantes. O modo de se contar a história, apresentando primeiro ali o conflito, mostrando de cara o que de macabro aconteceu ali, e somente depois ir esclarecendo alguns pontos do passado da história. Só que eu acho que Marianne é uma série mais maratonável, sabe? O ritmo da temporada não é acelerado, só que ele é bem mais rápido do que A Maldição da Residência Hill, que apesar de ser uma série incrível, tem um ritmo que é bem arrastado, vocês sabem. Inclusive, a temporada de Marianne tem 8 episódios, alguns deles com mais de 50 minutos, só que outros com uns 36, 38 minutos. Eu confesso assim que eu gostaria bem mais se a Netflix buscasse focar em mais episódios de séries com essa minutagem próxima dos 40 minutos. Porque, gente, a história flui tão melhor em 40 minutos do que em 50. E assim, eu sempre acho que as séries da Netflix elas têm um problema semelhante em muitas das suas temporadas, que é os episódios do meio ali, o 3, 4 e 5, sempre são os episódios meio arrastados. E aqui em Marianne isso não é diferente, mas também não atrapalha a sua experiência, porque a história te instiga a querer cada vez mais entender a razão de tudo aquilo que está acontecendo e descobrir como que tudo vai se resolver. Ao longo da temporada eu senti ódio, pena, raiva e um amor muito grande pela protagonista, porque a Emma é uma personagem muito bem trabalhada ao longo da temporada.
No início ela era meio chata pra mim, porque ela é muito arrogante, prepotente, rebelde, e eu tinha uma raiva do jeito que ela tratava a Camille, a assistente dela. Mas conforme a história vai passando e você vai entendendo todo o background da Emma, você começa a se afeiçoar por ela, e a personagem consegue carregar a série, já que os outros personagens, eles são legaizinhos, mas eles não são tão interessantes. O que também não chega a ser um problema, porque o foco da série não tá neles mesmo. Mas, pra mim, a melhor personagem dessa série é a Marianne. Durante todos os episódios em que ela tá no corpo da senhora Dunderroll lá, as expressões, a voz, o corpo da mulher são de arrepiar. Eu confesso que eu senti medo em algumas cenas, embora a série não dê sustos, ela dá aquelas sensações de aflição e agonia. Eles não abusam de efeito visual computadorizado, são mais efeitos práticos e em grande parte vem da atuação do elenco mesmo. E assim, enquanto personagem construída ali, eu acho que a Marianne entrou pra mim numa listinha do coração que eu guardo ali de vilões diabólicos favoritos da ficção. Tem uma coisa que eu preciso destacar aqui. Eu normalmente não falo muito de aspectos técnicos de filmes e séries, porque afinal eu não sou crítico de cinema, mas tem um detalhe que me cativou desde o início do primeiro episódio, que é a montagem dos episódios e a edição das cenas. Como a personagem Emma é uma escritora e os livros dela são parte muito importante da história, os episódios eles são meio que narrados em capítulos, e a edição o tempo todo coloca transições de corte ali com páginas passando e avisando as passagens de capítulo sempre que eles fecham um conjunto de cenas importantes e vão para outro. E além disso, a edição também insere no meio de diálogos ali, no meio de cenas paradas, alguns flashes e frames de imagens macabras, de cenas que já aconteceram ou ainda vão acontecer. E eu acho que tudo isso contribuiu demais para a minha imersão total na história. Você realmente sente que você está lendo um livro enquanto você assiste. Eu achei isso muito fantástico. No mais, gente, eu maratonei os 8 episódios sem ver, sem dormir. Eu fiquei muito empolgado com a série. O final não é grandioso, mas eles fecham a história de uma forma massa, bem explicada, deixando um possível gancho para a continuação. E eu espero que tenha mesmo, porque eu quero muito ver o que a produção dessa série ainda tenta entregar pra gente e tô ansioso aí. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, deixa o seu like, me diz aí o que você achou da série nos comentários e compartilha esse vídeo aqui no WhatsApp com amigos que você acha que podem gostar de Marianne também. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Beleza? Agora eu vou falar um pouco dos meus comentários com spoilers, então você que não assistiu Marianne, corre para assistir e volta aqui depois para assistir o final do vídeo e me contar o que você achou da série, beleza? Você que ficou aqui então preparado para os tiros de spoilers, bora lá! Eu gostei muito de todas as revelações por trás da bruxa Marianne. No início da série, a gente acredita que ela é realmente apenas uma personagem criada pela Emma, que aparentemente agora se tornou real, só que depois a gente descobre que não é nada disso, que a Marianne já existia séculos antes da Emma pensar em existir, e que ela foi enterrada ali nas terras da cidade natal dela, e aguardou até o dia em que ela conseguisse encontrar alguém, no caso a Emma, né, para que ela pudesse dominar a mente e fazer ela ganhar força de novo. Eu senti uma pegada bem deuses americanos do Neil Gaiman, naquele lance de que a bruxa precisa que a Emma continue escrevendo sobre ela, ela precisa ser lida pelas pessoas para que ela se mantenha forte ali na cidade. Gostei bastante disso. Toda a construção, tanto da Marianne quanto da Emma, principalmente os traumas pelos quais a Emma teve que passar na adolescência, o lance da morte da irmãzinha da amiga dela, o fato dela ter que fazer com que todos os amigos, e inclusive a própria mãe, odeiem ela para que ela possa se afastar. Eu achei tudo muito bem desenvolvido e bem traumático. Me lembrou muito a complexidade dos personagens do Stephen King e o modo como ele lida com os traumas deles, como esses traumas se refletem na história. E, bom, na verdade, esse clima semelhante com o Stephen King foi uma das coisas que eu mais curti, que mais me fez continuar assistindo a série. Teve alguns momentos ali por volta dos episódios 5 e 6 que a história foi para um lado bem investigativo. Tinha até uma trilha sonora que me lembrava algo tipo, sei lá, Caça-Fantasmas ou Scooby-Doo. Mas eu gostei de como tudo isso foi construído com o personagem do Inspetor Ronan, que estava sendo um dos meus personagens prediletos. Eu achei que a cena que ele lê o
livro e revela pra gente toda a história da Marianne, do casamento dela com o demônio Beleth, é muito boa, muito macabra. E por mais que o amigo dele lá da loja já tivesse avisado pra gente que ele ia morrer, eu levei um susto na hora que a Marianne faz ele se matar. Eu sofri um pouco com a morte dele, não queria que ele tivesse morrido, mas eu achei que a morte dele funcionou bem demais pro impacto que aquela parte final ali precisava ter. E, bem, falando mais especificamente do final, eu gostei muito da forma como conseguiram derrotar a bruxa. Principalmente porque foi necessária toda uma união da Emma com a Aurore e com o padre. Cada um deles precisou tomar coragem e enfrentar a bruxa a seu modo. E eu admirei muito os 3 personagens nessa cena final, porque basicamente é como se os 3 decidissem se sacrificar. Embora a Emma e a Aurore, felizmente, sobrevivam ali no final, né? E pra mim, o grande trunfo da série foi a revelação de que quem dormiu com a Emma não foi o Seb, e sim o demônio Beleth. Eu tinha ficado com muita raiva na cena em que o Seb aparece na janela da Emma a princípio, porque me dava um ódio dela ficar tentando convencer ele a trair a esposa. E na hora que eu vi a cena eu pensei assim, filho da puta, eu achei que ele era um cara bom. Mas então, assim, eu nunca fiquei tão feliz de ter sido enganado por uma cena, porque realmente o Seb não traiu a esposa. Eu confesso que eu fiquei com pena da Emma, porque não deve ser nada agradável você descobrir que você transou com um demônio por acidente. E eu quis dar um abraço nela na hora em que ela faz o exame ali de farmácia e descobre que ela não somente transou com o Tinhoso por acidente, mas que ela também engravidou dele. E, gente, pra mim, esse foi um fechamento excelente pro último episódio. Eu gosto muito de quando uma série fecha a sua história e não deixa ponta solta na temporada. E embora essa gravidez da Emma tenha ficado como gancho ali, a temporada teve uma história que funcionou muito bem por si só. Por exemplo, se decidissem não renovar a série para uma segunda temporada, sem problema, né? Tudo podia muito bem acabar ali, porque a Marianne foi derrotada e a gente só ia ter meio que um final um tanto em aberto com as teorias do que poderia acontecer com esse bebê da Emma que viria aí no futuro. Mas eu não acho que a série vai ser cancelada, eu acho que ela vai seguir os passos de A Maldição da Residência Hill e vai ganhar uma segunda temporada, e a gente vai sim ter uma continuação da história desse bebê demônio agora. Possivelmente nós teremos algo relacionado ao anticristo, à vinda do demônio para a Terra, a uma criança endemoniada, todo o lance aí com o qual a gente já está acostumado quando se fala aí de filho do capeta em histórias de terror, né? Obrigado, cachorro, pela sua contribuição também. Bom, a Netflix ainda não divulgou nada sobre o futuro da série, mas a equipe de produção tem interesse de continuar e eu acho isso muito bom, porque a gente tem interesse de que eles continuem, então tamo aí ansioso. Bom, pessoal, é isso. Embora a série seja bem explicativa, digam aí nos comentários se tem alguma coisa que vocês não entenderam, algo que vocês queiram que a gente explique aqui no Toga sobre a mitologia da série e tudo mais. Me digam também se vocês gostaram da série, se vocês estão ansiosos para uma próxima temporada. Ah, e não se esquece, se inscreve no canal, porque daqui até o final do ano tem conteúdo de terror e horror pra caramba. Tem série, tem filme, fica de olho. Então se inscreve aí, beleza? Um beijo e até a próxima.